Bom, então, como eu estava falando, né? E aí a insatisfação mesmo com o trabalho, eu falo que doeu, começou a doer demais, a incomodar demais, senão a gente não sai do lugar, né? Se não incomodar muito. E Isso. aí eu fui buscar, né, sozinha, na verdade, aprender sobre humanos e não só sobre doenças, né? E esse é o novo paradigma, é o que eu trago para as minhas consultas, é o que eu trago para os cursos, é que a gente tem que aprender sobre humanos e não sobre doenças. Não que as doenças não sejam importantes, mas que é esse momento da gente dar esse próximo passo, né? Que é cuidar de humanos e não de doenças, né? Centrar na pessoa e não no doente. E eu comecei esse caminho lá atrás, né? Como eu te falei, e eu recebi de presente de uma amiga, eu nas minhas inquietações, né, recebi de presente de uma amiga o livro de Medicina Centrada na Pessoa. E aí eu fui devorando aquele livro e eu me identifiquei muito e comecei a entender que era aquilo que eu queria fazer. Então, no primeiro momento, eu peguei o livro de Medicina Centrada na Pessoa, estudei e apliquei. E peguei tudo aquilo que falava lá e comecei a aplicar. E aí eu anotava o que eu estava fazendo e tal, e anotando. E para eu ter realmente, né, um norte do que eu estava fazendo, isso lá para o ano de 2012, 2013. E aí depois foram vindo, fui adquirindo cursos em práticas integrativas e aprendendo, e eu ainda não sabia que isso nem chamava medicina integrativa. E aqui no Brasil ainda não estava tão em voga como está agora, né? Assim, agora realmente chegou de vez. E, enfim, e assim eu fui construindo a minha história de 8 anos nesse caminho, né? Eu sempre trabalhei como infecto também, não deixei a medicina convencional. Já briguei muito com a medicina convencional. No primeiro momento eu neguei ela completamente, né? Fez parte da minha maturidade. E aí depois eu fui entendendo que não é negar, é integrar realmente, né? É cuidar do que o corpo precisa, mas também do que a alma precisa. Então, eu fui entendendo isso e amadurecendo, né? Eu acho que foi vindo uma maturidade que só vem realmente com a experiência, que só vem com os anos e com os pacientes, né? Porque a gente amadurece atendendo pessoas, né? Cuidando das pessoas. E foi acontecendo e hoje está assim, né? Em 2017 eu comecei a ser procurada por colegas para aprender a fazer. E aí foi quando eu comecei a ensinar. E aí foi quando eu comecei a fazer os cursos e tal. E eu tenho uma outra página, que é o Saúde com Propósito também, que eu usei durante muito tempo para fazer cursos para pacientes. E aí hoje eu estou mais focada mesmo no grupo de profissionais de saúde, né? Assim, eu atendo os pacientes de qualquer lugar, mas os cursos em si hoje eu tenho feito mais para profissionais. Mas é essa a minha jornada. É, enfim. Me fala uma coisa, as pessoas que estão aqui nos escutando, claro que ela entende que é uma medicina, o que seria essa, fica ela mais voltada para a mente da gente, para o que você falou, a medicina convencional. A Uhum. medicina, o que é essa medicina integrativa? Qual é a base dela? Você falou que é o indivíduo, é a pessoa, mas qual é, o que que poderia falar para uma pessoa que é Uhum, leiga claro. nos entender? Ela tem alguns princípios, né? Eu fui, como eu falei, eu fui buscar esses estudos para entender, porque é um termo que começou a ser muito usado e eu não usava ainda, porque eu não me sentia, não sabia se aquilo era para mim. Então eu fui buscar estudar, entender o que era, né? E aí realmente a medicina integrativa é uma vertente que vem. Eu vou te contar um pouquinho da história para você entender realmente a riqueza que é. É, a gente tem aí a medicina convencional com uma história que é mais ou menos de 100 anos, né? A gente tem mais ou menos 100 anos de medicina convencional. Até então, tinha as práticas milenares, os conhecimentos filosóficos que são a filosofia associada à arte de curar. E esses conhecimentos eles foram meio que esquecidos ou negados, né? Enfim, porque a gente introduziu uma nova técnica de tratamento, né? De condução. Lá pela década de 60, começou a se perceber que a medicina convencional, que é o que a gente tem, ela é muito boa para quadros agudos, mas ela deixa a desejar em quadros crônicos e quadros psicoemocionais. Então, a gente foi se percebendo que ela deixava a desejar, né? A medicina convencional que a gente tem hoje. E aí foi quando muitas pessoas
todo mundo, né? Todo mundo usa uma raizinha, usa uma magiazinha para fazer, além do tratamento com remédio, né? Então, assim, alguns médicos, estudiosos de saúde, percebendo que tinha esse movimento, que esse movimento nunca morreu, na verdade, eles foram atrás de estudar as práticas milenares mesmo, tanto do Ocidente quanto do Oriente. E aí, nesses estudos e evolução desses estudos, antes usava-se o termo medicina alternativa, depois o termo medicina complementar. No entanto, nenhum deles trazia o real entendimento do que seria isso. E aí, bem recentemente, 2000 e pouco, 2006, 2004, não me lembro, surgiu o termo certinho, medicina integrativa ou práticas integrativas, né? São duas coisas diferentes. E o termo medicina integrativa para falar dessa nova visão que tinha o paciente no centro e que tinha tanto a medicina convencional quanto as práticas integrativas ou milenares ou complementares. Então, medicina integrativa hoje é um conceito que tudo aquilo que coloca, assim, ela tem alguns princípios. Por exemplo, colocar o paciente no centro do atendimento, né? Não, o foco não é mais o médico. Então, quando eu vou perguntar, fazer minha anamnese, eu me baseio mais no que ele traz do que no que eu quero saber. Então, a consulta ela é mais aberta do que fechada. Eu me proponho a ouvir mais, porque aquilo que ele traz sempre conta aquilo que ele precisa também. Sabe, assim, quando a gente começa a treinar essa escuta e tudo, a gente começa a perceber. Então, eu me coloco nesse lugar de o paciente no centro. Então, e eu conduzo, claro, para que eu tenha alguma ideia do que está acontecendo, mas é ele que está no centro. A medicina integrativa também tem como princípio empoderamento, autorresponsabilidade, autorresponsabilidade, autocuidado e autonomia. Então, é trazer esses três aspectos para o paciente, autonomia, ele se tornar autônomo também da sua saúde, responsável por ela, e autocuidado, né? Oferecer esse autocuidado. Também é uma medicina que ela não descarta a ciência, muito pelo contrário, ela traz todas essas práticas aliadas a conhecimento científico, tanto é que se tem um instituto hoje, que é um instituto a Organização Mundial de Saúde é aberta às práticas, né? Algumas práticas, as mais conhecidas, as mais comprovadas, e o NCCIH, que é esse instituto que regulamenta isso, ele também traz muitos estudos hoje científicos dessas práticas integrativas. Então, não é mais algo que está só no chazinho da vovó, é algo que esse chazinho tem um estudo sobre ele, sobre o que ele faz, né? Então, a ciência ela é importante para mostrar os resultados daquilo que a gente já sabe. Nem tudo aquilo que a gente faz em práticas integrativas, que a gente conhece, que a gente estuda, a ciência vai ter uma explicação lógica. No entanto, ela leva em conta os resultados daquele benefício. Por exemplo, o Reiki, né, que é uma prática integrativa bem disseminada, bem conhecida. Ele não tem uma explicação lógica dentro daquilo que o método científico consegue explicar, mas ele tem resultados. Então, esses resultados são mostrados em estudos. Você está me ouvindo? Estou bem. Tá, então tá bom. Então, esses resultados são mostrados em estudos, entende? E aí, é mais ou menos isso. A medicina integrativa, ela alia aquilo que a ciência traz e ela tem um foco em aliar o convencional conhecido, mas sempre preferir usar mudanças comportamentais ou práticas naturais antes. Então, se eu posso, naquilo que eu estou fazendo, por exemplo, se eu estou conduzindo um paciente de diabetes, e antes de entrar com remédio, eu tenho ali algumas práticas integrativas que podem ajudá-lo. Eu tenho algumas técnicas que eu conheço para mudar comportamentos ou para ajudar nas mudanças alimentares. Eu uso isso, se eu tenho esse tempo, entendeu? E aí, por último, eu uso o medicamento. Então, ela é focada realmente em você empoderar a pessoa para que ela faça as mudanças que precisam ser feitas, né? O que sempre me incomodou muito é aquela lista de 10, 15 remédios que uma pessoa toma para viver, né? Então, isso sempre me incomodou muito e às vezes ela precisa, se ela mudar algumas coisas na vida dela, ou se ela sei lá, se ela realmente olhar para as insatisfações, se ela conseguir melhorar a relação com o corpo, com o espírito, com os hábitos mentais, emocionais, espirituais e tal, ela pode muito bem reduzir aquilo pela metade, né? Então, a gente
é mais ou menos isso, assim, as propostas. E, por último, uma coisa não tão bem, mas muito importante, que o médico é um agente de cura. Então, a gente, ao trabalhar com o outro, a gente também trabalha em nós, os nossos aspectos, as nossas questões, no espelhamento do outro. Então, isso são princípios, pilares que sustentam uma boa prática de medicina integrativa, uma prática consciente e ética, né? Então, é isso. Eu acho interessante porque quando você vai falar, né, dessa proposta de você colocar o paciente no centro, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque assim, eu, por exemplo, vim de uma formação de cirurgia, de terapia intensiva, que era uma formação muito aguda, né, do paciente muito grave, onde o arsenal tecnológico e medicamentoso é muito importante. Mas hoje eu trabalho mais a nível de consultório, com pacientes com lesões de pele. E aí eu percebi, a minha inquietação foi principalmente isso que você vem trazendo. A medicação sozinha já não basta, né? Ou seja, por melhor que seja o meu curativo, esse paciente tem todo esse contexto social, emocional. Só que o que eu percebo também é que o paciente, Patrícia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, ele está tão acostumado a não ser o centro da atenção, ele está tão acostumado a ir no médico e ganhar aquela receita, que ele já chega com essa expectativa, né? Da lista do exame, da lista. Como é que você vem, ao longo dessa sua experiência, quebrando essa barreira, vamos dizer, se a gente pode chamar de barreira? A gente quebra com conhecimento. Por isso que eu falo, gosto de falar para as minhas alunas que nós somos professores dos nossos pacientes. Então, a gente quebra com conhecimento, com tempo para explicar para eles essa nova proposta. E que eles vão querer também, entendeu? Então, realmente é muito mais fácil delegar ao outro aquilo que a gente não consegue resolver, né? Então, essa relação com o médico sempre foi assim, olha, eu chego aqui, ninguém resolveu meu problema, eu vim aqui para você resolver. Então, assim, vem desse lugar, né? Tipo, vem aqui para você resolver, para você me dar um remédio mágico, para você me dar um floral mágico. Eu falo que eles acham, como por exemplo, eu uso floral, eu vou dar um floral mágico, já que ele não quer tomar um remédio mágico. E eu falo, gente, não é isso. O floral é a última parte do processo. Ele também é um lugar de autoconhecimento, mas ele vem depois de muita autoconsciência que a pessoa toma ao longo de toda a consulta. Então, a consulta por si só, ela é uma tomada de consciência. Então, um lugar que eu gosto muito é usar algumas técnicas de comunicação mesmo. Por exemplo, Golden Minutes é uma técnica que se tem de você ouvir o paciente nos minutos dourados, que seriam 2 minutos, em que o paciente simplesmente fala, 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 e você escuta, e se ele quer parar aquela fala, você faz perguntas abertas, tipo assim, o que mais? Você tem algo para me contar além disso? Porque aí ele vai trazendo aquilo que ele quer falar, mas que às vezes ele não sabe se é a hora, não sabe se é adequado. Então, eu sempre trago perguntas abertas, tipo, o que mais? O que você está sentindo em relação a isso? Você está preocupado? O que você pensa que poderia ser? Então, perguntar empodera o paciente, entendeu? Coloca o paciente no centro. Eu falo que a gente faz a nossa arte quando a gente alia ela ao conhecimento da filosofia. Como Sócrates falava da maêutica, né, de colocar as perguntas para fazer surgir dali da pessoa as respostas e tal. Eu, pelo menos, faço a mesma coisa. Eu ensino muito isso, que é ser um perguntador. Então, fazer muitas perguntas, mas perguntas assim, igual você falou, você faz perguntas direcionadas. Mas quanto tempo começou esse sintoma? Quanto tempo está essa lesão e tal? Então, seriam perguntas mais abertas. O que você tem feito para que você acha que pode estar te ajudando? O que você acha que você pode fazer mais? Então, eu pergunto muito isso. O que você poderia fazer para melhorar a sua alimentação hoje com o que você tem? Então, assim, a pessoa saber, quando ela responde, ela vai ter que responder o que ela consegue. E ao falar o que ela consegue, ela toma parte do processo, entendeu? Perfeito. Agora, eu estou falando da alimentação porque é uma coisa muito comum. Mas, por exemplo, se eu entrego um roteiro alimentar, eu sempre entrego um roteiro e falo, olha, seria bom fazer assim, assado, mas o que será que você consegue agora? Porque se eu entrego, a pessoa vai chegar, como eu já fiz muitas vezes, você chega em casa, coloca um negócio ali na porta da geladeira e você não faz.
entendeu? Então, é aquilo que você consegue agora. Agora eu consigo, sei lá, tirar o refrigerante, eu consigo. Tá, então a pessoa vai se preparando para aquilo, entendeu? Ela vai tomando posse daquele lugar. Então, o meu jeito que eu acho de conseguir colocar a pessoa no centro é empoderar ela com perguntas e ensinar. Então, às vezes eu perco ali 5 minutos ensinando uma respiração, ou eu perco 2, 3 minutos fazendo um esqueminha, por exemplo, refluxo, que é uma coisa que a gente atende muito em todos os lugares. Eu falo assim, alguém já te explicou o que é o refluxo? Eu desenho você desenha lá, né, a cavidade gástrica, o esôfago, eu faço um desenho bem mais ou menos ali no receituário mesmo e vou explicando o que é o refluxo, por que é importante tal e tal medida. Isso é uma aula que você dá para a pessoa, uma aulinha simples, mas que a pessoa toma consciência daquilo, entendeu? Então, eu gosto muito de falar que a gente é professor dos pacientes e, ao mesmo tempo, a gente empodera com as perguntas, assim, que eu fui desenvolvendo para colocar o paciente no centro, né? É Perfeito. isso. Eu tenho um. Eu, por acaso, você sabe que quando a gente começa a tratar de cura, as coisas se abrem, né? Você, como você mesmo Uhum, falou. Então, assim, eu que venho de uma medicina tradicional bem carregada, né? Porque terapia uhum, intensiva é puramente científica, terminou que eu fui encontrando pessoas falando de assuntos e que até eu mesma, como médica, me assustava. E eram dois assuntos que eu uhum, gostaria muito de trazer, porque é um questionamento que todo mundo faz: aromaterapia e floral. uhum, Porque quando uhum. você tem a vivência disso, qual é a sua vivência, qual é a sua prática do seu dia a dia com Ah. isso, ou com que você, qual o recurso talvez que você mais utilize que integre esse paciente na sua cura? Isso que eu queria te perguntar. Aromaterapia, eu nunca, não conheço, não estudei, entendeu? Então eu não sei te falar. Já usei, tive bons resultados, mas eu nunca, não estudei para. Tanto é que eu não indico, porque eu não sei, às vezes eu peço para alguém que saiba, entendeu? Então, assim, já as práticas que eu gosto muito de. Eu vejo que a medicina integrativa, como eu te falei, ela tem as práticas dentro dela, mas ela não é as práticas, ela é muito, muito esse empoderar do paciente, esse levar para esse lugar. Então, as práticas que eu utilizo eu gosto muito, né? Eu venho de uma formação de yoga e tudo, então eu gosto muito de usar meditações, tanto guiadas quanto ensinar pranayamas. Então, eu ensino muito respirações, porque as respirações elas ajudam a gente a diminuir a ansiedade, acalmar, melhorar a depressão, melhorar o sono. Então, tudo isso, quando você consegue melhorar, você atua em vários níveis, né, do processo de saúde e doença. Então, eu uso muito pranayama hoje, ensino muito para os pacientes. Todo mundo sai dentro do meu consultório, dificilmente sai sem uma indicação de algum pranayama ou de alguma meditação, de alguma prática que vem de acordo com aquilo que a pessoa trouxe como, enquanto demanda. E às vezes porque ela tem hábitos mentais e emocionais que ela precisa lidar com ele de uma forma melhor. Então, a meditação ela é realmente um recurso de autocuidado e autocura muito importante, muito, muito potente, né? E o outro recurso que eu considero como muito potente são os florais, que eu gosto muito. E é engraçado você falar isso porque eu comecei a usar e ver resultados nas pessoas, mas eu demorei tempos para eu. Ai, gente, não é possível. Eu falava, gente, não é possível. Eu falava, gente, não é possível. Muitas vezes, porque é muito difícil sair desse lugar, entendeu? Que você falou, né? Da gente achar que aquilo não funciona. No entanto, se a gente for estudar a base, realmente, hoje, a gente entende o funcionamento. Né? Quando o Dr. Bach fez, o Dr. Bach foi o primeiro criador do sistema de florais. Eu falo que se você conhece a história dele, você vê que aquilo não é charlatanismo, porque a história dele por si só é inspiradora. E foi a história dele que me conectou. Assim, a história dele enquanto pessoa, a dedicação dele ao trabalho. Ele era o cara, assim, tipo, supra-sumo da ciência, da linha dele de trabalho. Ele tinha consultório lotado, ele trabalhava em vários hospitais da Inglaterra. Super renomado e reconhecido. Quando ele percebeu que não era aquilo ali que trazia cura para as pessoas, ele foi estudar na natureza e tudo, e criou o sistema de florais. Então, a história dele por si só me fez ficar muito tranquilo em relação à veracidade daquilo, sabe? Assim, um Uhum. missionário mesmo. Uma pessoa que rompeu um paradigma ali naquele momento.
Mas ele mesmo falava que a medicina que ele trazia, ele falava, essa é a medicina do futuro. Agora as pessoas ainda não têm condições de entender, então só utilizem os benefícios. E hoje, quando a gente tem, por exemplo, os florais quânticos, eles seguem o princípio todas as outras linhas de florais seguem o mesmo princípio, que é pegar a frequência daquela planta. E isso tem a ver com o campo eletromagnético, que é algo que a gente estuda hoje em física, entendeu? O campo eletromagnético você tem o seu e aquela plantinha tem o dela. Então, aquela planta ali traz impresso no campo dela, na frequência energética dela, uma informação. E essa informação, quando entra em contato com o meu campo, ela muda a minha informação, a informação do meu campo, entendeu? Então, Entendi. a terapia de floral funciona nesse lugar bem sutil mesmo. E assim, é só usar para ver o tanto que funciona, é um negócio muito louco. Assim, usar com criança, tipo, com os meus filhos funciona muito, assim. E como eu te falei, eu venho vindo de tantos resultados nesse sentido que eu não tenho, não tenho a menor dúvida, sabe? Porque os resultados que eu tenho nesses últimos anos, eles são muito incríveis, assim, são de... E o problema é que as pessoas usam de forma errada, às vezes por não saberem usar. Porque o floral, quando você estuda a base ali, do Dr. Bach, ele fala que é um despertar de autoconhecimento. Então, ele te coloca, por exemplo, se você é uma pessoa que identifica que você está passando, você é uma pessoa muito raivosa, eu sinto muita raiva e tal, e você entra em contato com o floral que vai te ajudar nessa questão da raiva, ele vai te mostrar, às vezes, mais raiva. Ele vai te mostrar, assim, aquilo que é o gatilho em você que desencadeia a raiva. E você vai olhar para aquilo e vai mudar aquilo em você, entendeu? Então, o Perfeito. floral, ele tem essa potência de você despertar o olho, a visão daquilo que você não consegue enxergar sobre você mesmo. Então, essa é uma das principais funções dele, e as pessoas usam pensando que ele é um remédio alopático. Então, eu vou usar para ansiedade, eu vou usar para isso, eu vou usar para aquilo. E ele não é essa função. Por isso que as pessoas banalizam, porque usam de forma errada, entende? Perfeito. Então, assim, eu estou te falando das que eu conheço. Eu conheço Claro. muitas práticas, mas assim, que eu uso no meu dia a dia a própria consulta em si empoderadora, né? As meditações que criam novos hábitos na vida da pessoa e os florais para ajudar nesse lugar do despertar, além de questões como ajudar com técnicas, né? Ferramentas que ajudem a mudar, por exemplo, ferramentas de desenvolvimento pessoal, de coaching mesmo, para ajudar em questões de alimentação, de mudanças de hábitos mentais, emocionais e tal. Então, eu uso toda essa mescla aí. Eu acho importante dizer que esse trabalho, ao qual foi baseado esse desafio que eu criei, é um trabalho onde ele avaliou 1.500 pacientes. Desses Uhum. 1.500 pacientes, eles tinham doenças incuráveis, tidas como incuráveis. Ela catalogou, a pesquisadora, 75 hábitos, mas 9 estavam presentes em todos. E os hábitos físicos só foram mudança de dieta, uma dieta bem restrita, e o segundo, o uso de ervas e suplementos. Para você Uhum. ver como em um trabalho que abordou muitas pessoas, porque foi de várias regiões do mundo, não foi de um país que ela catalogou, e Uhum. essa questão do uso das ervas e suplementos, assim, como isso tem uma questão, né, de a gente vir de uma origem disso, de ervas, e de as pessoas usarem, tratarem, darem chá, e isso depois se banalizou. Mas o que eu queria te Uhum. perguntar era uma coisa. Quando você convida o paciente a ser responsável pela saúde, você também se depara com aquele paciente que ele é a vítima da sua doença, né? Então, assim, Sim, você tem aquele muito. paciente que precisa do despertar, porque ele vai se empoderar Uhum. e vai dizer que eu Muito. posso A fazer vida alguma muito comum. coisa, mas tem aquele Uhum. outro que fala, epa, mas esse lugar aqui é o meu, eu sou a... Como é, Patrícia, que você consegue identificar ou ver, ou até ajudar essa paciente que pega a doença dela e transforma como uma muleta? Como é que a medicina integrativa ela ajuda nisso? É o grande desafio, né? Eu acho que para todo mundo. Eu adoro pacientes que se empoderam do seu lugar. Acho que todo mundo adora, né? Assim, que falam assim, ó, eu vou. Tá difícil, tá terrível, mas eu vou. Eu tenho pacientes assim que eu falo que eu tenho
histórias incríveis de pessoas que tinham processo de depressão, ansiedade, transtornos assim, doenças da alma, dores, que você fala, não é possível, mas a pessoa quer, entendeu? E quando a pessoa quer, é rápido, é uma coisa, é lindo, porque aí você fala, ó, o que você acha de fazer? Igual você falou de hábitos, eu sou muito de passar, por exemplo, para a pessoa, olha, você vai fazer uma oração de manhã, você vai fazer um exercício de gratidão nesse horário. Então, eu faço isso também na minha prescrição, entendeu? Você vai fazer tanto exercício de gratidão todos os dias. Então, a pessoa que quer melhorar e se curar com esses hábitos novos, ela faz os exercícios de gratidão, entendeu? Agora, realmente, eu falo muito para as minhas alunas, não queiram salvar o mundo todo, porque não é todo mundo que está disposto. Então, a gente realmente tem que ir até onde a pessoa dá conta, né? E eu já julguei muito esse lugar da vitimização, mas hoje eu não julgo mais pelo seguinte, porque é o que aquela pessoa dá conta naquele momento, né? Naquele momento, ela ainda dá conta de abraçar aquela dor, de falar que precisa daquilo, né? De ficar naquela doença. E aí eu começo com pequenos despertares, entende? A pessoa tem que saber que ela está naquele lugar, né? Olha, você ainda é responsável por isso, entendeu? Porque uma coisa é o seguinte, toda pessoa tem que entender que o que é do outro, mas o que é meu, sou eu que sou responsável, inclusive a minha doença. Então, ela ainda é de sua responsabilidade, independente de tudo que você já passou. Né? Todos nós temos traumas e várias questões, e a gente ainda tem a chance de escolher o que fazer com aquilo. Né? Então, a pessoa tem que saber, eu gosto de deixar muito claro para ela que é desresponsabilidade dela, e aí eu entro num lugar assim, de muito posicionamento. Eu acho que é importante a gente se posicionar. No entanto, eu também acolho aquilo porque eu sei que é o processo dela, entendeu? Eu já julguei em pensamento muitas vezes, mas cada vez que eu vou melhorando mais, né, como pessoa, eu vou entendendo que eu vou me posicionar, mas acolher porque é o lugar que ela está naquele momento, entende? Então, Claro. tipo isso. Perfeito. Mas não é fácil, é desafiador. Eu falo para as meninas, por exemplo, que trabalham no PSF. Falo, gente, vocês vão aí ter 20 pacientes ao longo do dia, talvez. Pega duas pessoas que realmente estão abertas para serem ouvidas. Primeiro escuta, porque a dor é muito grande das pessoas, as pessoas estão sofrendo muito, né? Primeiro escuta, acolhe, e depois propõe uma mudança pequena. Aquela mudança pequena já é, assim, incrível. Então, se você conseguir trazer duas pessoas, daquele seu dia de 20 pessoas, uma nova percepção do olhar da cura, da saúde, você já está fazendo muito, entendeu? Começa com duas, não começa tipo. Eu já quis salvar todo mundo, mas cada pessoa tem essa história, não tem jeito. Com certeza. Quando eu comecei a me dar conta dentro da medicina de profissionais, colegas que eu conhecia que falavam de medicina integrativa, sempre estava muito associado, e hoje eu estava conversando com um médico sobre isso, sempre estava muito associado ao emagrecimento, né? A tipo uma performance. Não, eu nunca Ficou muito tive ruim. Olha. isso, eu nunca tive a imagem da medicina integrativa como aquele meu paciente que vai chegar com a sua doencinha crônica, a sua pressão, a sua diabetes, junto com a sua depressão, com a sua dor que não passa, com a sua ferida. Esses suplementos, essa coisa de suplementar, fazer, usar outras terapias, mas sempre muito voltada. Onde foi que você identifica que tem gente aí na live que, por exemplo, não conhece ou não teve acesso a essa medicina, ou médicos que exercem essa medicina? Como é, Patrícia, que uma pessoa que está ali, que quer ser atendido pelo médico que é integrativo, que exerce, tem essa visão da medicina integral, ele consegue hoje, na nossa realidade, no Brasil, ter acesso a esses pacientes? Ou a esses médicos? Olha, bom, difícil, né? realmente, como eu te falei, essa questão de medicina integrativa, eu demorei muito para usar esse nome para me empoderar dele, porque eu achava que era isso que você falou, medicina integrativa, performance, emagrecimento. E eu acho que o emagrecimento é importante, super, né? Porque a gente trabalha com muitas questões crônicas que estão, né? A gente está ligado à alimentação, é um hábito que se precisa mudar. No entanto, é uma linha que também se chama medicina integrativa, entendeu? Que talvez seja esse nome por trabalhar com suplementos, com algumas práticas e tal.
Essa definição que eu dei para você de medicina integrativa é a definição do NCCIH, que é o órgão internacional que regulamenta. E realmente é o único lugar no mundo que tem uma formação hoje em medicina integrativa é na Universidade do Arizona, que está ligada a esse órgão, entendeu? Então, assim, a formação mesmo americana, nós fazemos medicina integrativa por auto saber, como eles falam, né? Que você, por exemplo, eu estudei e fui praticando, e hoje faço medicina integrativa porque eu associo práticas com esse conhecimento. Mas a Uhum. formação minha mesmo, que é esse olhar do paciente integral e tudo, a gente encontra vindo dessa referência. Então, tem que buscar pessoas que estão falando nesse lugar, entendeu? Assim, a gente tem que ser muito cuidadoso, né? A gente tem que olhar mais ou menos o que é que a pessoa está oferecendo ali, né? Ninguém é só você olhar mesmo se é aquilo que você quer. Eu, por exemplo, assim, hoje eu faço atendimentos, hoje eu estou fazendo mais telemedicina, então estou atendendo muita gente que às vezes não é nem da minha região. E assim, eu conheço algumas pessoas que fazem em determinados lugares, né? Assim, mas eu não sei te falar exatamente, tipo uma lista de pessoas, mas por exemplo, uma pessoa que vai para o SUS hoje, né? Se ela vai para um médico de família bem consciente, ele faz uma espécie de medicina integrativa, entendeu? Tem muito bom médico de família fazendo bons e excelentes trabalhos aí nos PSFs de todo o país. Então, tem muita gente boa fazendo essa medicina, porque a medicina centrada na pessoa, eu falo que o meu método, ele traz a medicina centrada na pessoa e a medicina integrativa nesses seus valores verdadeiros. A medicina centrada na pessoa, ela é da atenção básica, ela vem de um lugar que é da atenção básica, o que eu incorporei porque eu acredito que pode ser para todo especialista. Você que trabalha com feridas, pode fazer uma medicina centrada na pessoa, entendeu? Já deve fazer e às vezes nem sabe o que está fazendo. Então, pode ser para todo mundo. Hoje, eu não sei te falar. Assim, eu Não, sou mas na psicóloga, verdade o que eu estou falando é assim, porque geralmente a gente que é de Conselho Federal de Medicina coloca lá cirurgião plástico, né? Coloca uhum. lá geriatra, Ah, entendi. infectologista. Uhum. Esse tipo de médico ele não é encontrado em um portal médico. Na verdade, é uma prática médica, É né? uma Porque as prática médica, é pessoas uma que prática têm médica. interesse em procurar, por exemplo, tem que ir no seu Insta, tem que olhar o seu Insta, tem que ver, tem que às vezes Isso. pedir Uhum. orientações, porque não é alguma coisa que você talvez encontre em nenhum lugar lá especificado. Ó, esse médico vai ter esse Não, padrão. isso. Mas assim, se alguém estiver falando em medicina centrada na pessoa, você pode ficar mais atento, que é um estilo de fazer medicina, né? E a medicina integrativa tem muita gente falando, mas é só, acho que dá para você perceber, assim, pela própria forma como a pessoa se divulga, se ela trabalha mais com essa linha focada no emagrecimento, né, focada na terapia hormonal, ou se ela tem essa pegada mesmo da visão integral do ser humano, entendeu? Então, assim, é uma coisa de você ir percebendo. Eu, por exemplo, gosto de deixar bem claro, porque às vezes eu não quero também ser procurado por alguém que está querendo fazer está querendo um médico, por exemplo, que vai fazer esse atendimento de performance, né, de suplementação. Não é a minha linha. Eu acho a suplementação talvez até interessante, essa suplementação oral, mas a minha linha de medicina integrativa é essa linha mesmo, corpo, mente, alma, emoções. Então a gente vai falar ali de N coisas das profundezas do ser humano. Então, essa que é a minha linha mesmo, entendeu? Então, eu deixo isso bem claro para que quem chegar para mim esteja procurando isso, entendeu? Você é uma médica infectologista e paciente adora Uhum. antibiótico. Como é que você, nessa transição, você é alguém que quando você hoje está exercendo a medicina integrativa, você não prescreve mais medicamentos Não, convencionais? Ou você prescreve, ou você alinha? prescrevo, porque o paciente às vezes precisa do medicamento, né? Se ele tem uma amidalite, eu não vou conseguir não resolver com amoxicilina. Então, a doença física ela é uma exteriorização de algum processo que já aconteceu, assim, na minha percepção, entendeu? Então, eu falo que quando ela sai para o corpo,
ela está no resultado final, porque quando ela vem para o corpo, a gente ainda tem gente de tratar, né? Quando ela está na mente, quando ela está nas emoções, a gente às vezes não consegue acessar tão facilmente. E é aí que entra a medicina integrativa. Mas se ela tem ali uma amidalite, a gente vai tratar. Se ela tem uma sinusite, a gente vai tratar. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que ele ficou muito forte para mim. Ela chegou para mim como procurando um infecto, porque ela tinha sinusite de repetição. E ela tinha sinusite de repetição há aproximadamente 1 ano, né? Então, assim, várias infecções. E é muito simples, é só perguntar o que aconteceu há 1 ano atrás, né? Que ela começou a ter sinusite de repetição nesse último ano. Enfim, e aí ela sabia exatamente o que aconteceu, questões no trabalho, questões com a família. Eu investiguei tanto o lado emocional e eu fiz ela olhar para o lado emocional, tanto é que ela é uma paciente que depois foi para os meus grupos de meditação, ela cresceu muito, ela se desenvolveu muito, ela se curou em muitos aspectos, mas eu também fui investigar, por exemplo, uma causa orgânica para aquela sinusite. E aí eu lembro que eu terminei a investigação sem encontrar e mandei ela para o reumato. E ela realmente tinha uma doença reumatológica. E aí, essa doença reumatológica, que a gente sabe, mais ou menos estudando essas linhas mais filosóficas e tudo, que as doenças autoimunes, ela tem uma base muito forte de culpa. E aí foi muito fácil, porque ela tinha trazido esse sentimento em alguns momentos ali da nossa conversa. Então, assim, meio que as coisas vão se encaixando, entendeu? Muito, muito, eu acho isso até lindo. Eu falo esse termo quando a pessoa me conta, eu falo, eu acho linda essa linha, porque realmente eu quero te passar uma experiência que eu fiz uma live, aí uma paciente, uma senhorinha, chegou um dia na consulta comigo e fez assim, doutora, eu assisti aquela live e eu achei que realmente eu tô com essa ferida, porque depois que meu marido morreu, foi que ela começou a aparecer. Eu acho que a tristeza. Então, assim, ela mesmo se dá Ela conta sabe. que Uhum, isso aí está perpetuando, né? Ela tem uma lesão de pele. Eu achei lindo isso. Eu uhum. falei, que bom que você que trouxe, né, isso, não é alguém dizendo para ela, ah, seu marido morreu e por isso você tá. Então, assim, como isso é um ganho para o paciente. Porque ela É. mesma, e aí vem isso que você fala, que eu acho ótimo, que é da autonomia, autorresponsabilidade, autocuidado dela. Então, talvez eu tenha que trabalhar isso. Então, ela mesma traz isso, né, para ela adiante. Uhum. Patrícia, tem algum caso onde você fala assim, olha, isso aqui que você já se deparou, que você falou assim, olha, isso aqui eu não eu não consigo ainda trazer nem a medicina integrativa. E eu vou te dar um contexto para te ajudar na minha pergunta. Eu ouvi, quando você fez o seu curso, eu comecei até a indicar seu nome para algumas pessoas que eu vi que estavam interessadas em saber mais, e eu fiz por acaso. Eu achei uma coisa muito Uhum. interessante, porque você colocou que a saúde tem pilares, mas depois você falou também, ó, o contexto social, o contexto familiar, o contexto econômico termina sendo também um pilar de saúde, né? Esse paciente, quando ele chega para você, tem algum tipo de paciente que você já falou, meu Deus, nem com a medicina, nem juntando todo esse meu aparato, eu consigo, na verdade, encaminhar esse paciente, tipo assim, mostrar um caminho para ele. Tem aquele paciente que você fala, meu Deus, eu não consigo, ou você hoje com a medicina já respira e fala assim, poxa, sempre tem um caminho, sempre tem algo para fazer. Eu sempre acho que tem algo para fazer. Dificilmente não tem. Nem que seja, por exemplo, eu tive uma paciente há poucos dias, e ela, uma senhorinha também, toda machucada pela vida. A gente sabe que a vida machuca e vai fazendo as pessoas adoecerem, né? E os contextos econômicos são muito importantes nisso, por isso que a gente tem que olhar para eles. As pessoas, eu comecei a ver isso quando eu atendia muita gente, muito assim, de mais insegurança. E essa senhorinha chegou para mim, assim, totalmente vitimizadora, resistente, culpando toda a família. Você tá me escutando? Sua imagem congelou, mas eu tô te escutando. A sua também congelou para mim. Então tá. Deve ser Agora, alguma coisa. voltou. Voltou. E aí ela. E assim, aí fui conversando com ela, me propus a ouvi-la, mas assim, no primeiro momento eu não tinha saída nenhuma para aquela situação, porque assim, a postura totalmente resistente, totalmente odeio a vida.
E aí eu fui buscando ouvir, né? E aí é ouvir mesmo. Nesse lugar de ouvir as histórias que aquela pessoa está trazendo que causam dor, né? E aí ela me trouxe várias histórias, a chateação do momento, que era uma questão de família e tal. E aí eu falei, não, mas fulana, tem alguma coisa que você faz, que você pode fazer no seu dia que te deixa feliz? Eu quero que você faça uma coisa para você ficar feliz, qualquer coisa. Ela me falou que gostava de fazer, não sei se era sabonete artesanal, alguma coisa assim, mas que todo mundo implicava porque ela ficava fazendo sabonete demais e aí não tinha o que fazer com sabonete. Eu falei, dá para as pessoas. Você tem o material para fazer sabonete? Então, vai fazer o sabonete e vai dar para as pessoas. Ela saiu dali muito feliz. Ela tem que mudar um monte de coisa. Ela tem 300 remédios na receita, ela precisa melhorar muitos hábitos, né? Assim, ela não está aberta ainda para muitas práticas integrativas, mas ela estava aberta para fazer algo que a deixasse bem ao longo do dia, entendeu? Então, foi esse lugar que eu consegui chegar. Então, eu não vejo assim. Quando a pessoa não traz nada que eu possa atuar, pelo menos escutar eu posso. Então, eu acho que a escuta ainda é um lugar que ganha muito, que a gente ganha muito quando a gente escuta, sabe? Que a gente quebra resistências. E assim, a pessoa sabe quando você está escutando e quando você está escutando de verdade, né? Quando você está ouvindo. Então, é a disposição mesmo. Tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente tem problemas familiares, tem dias que a gente está com sono, que a gente está estressado, mas aí a gente vai para um lugar muito neutro, né, para buscar ali se conectar com aquela escuta. É mais ou menos isso. Como é que você vê isso? Porque olha que coisa interessante. A gente veio de uma medicina convencional que se tornou cada vez mais tecnológica, rápida. Vamos lá, pouco tempo, paciente, muito exame, muita tecnologia. E agora parece que o que você está me dizendo é: vamos voltar no tempo, vamos sentar, vamos ser aquele médico de referência. Como é isso? Como é que você que está estudando isso há tanto tempo, como é que essa história meio que se inverte? Né? Porque você está vendo milhões de pessoas saindo da faculdade, médicos, mas que são voltados para essa medicina da agilidade, da rapidez, do exame. E hoje o convite é volte para ouvir, para acolher. Como é que você vê isso, Patrícia? Olha, eu vejo que a maioria das pessoas, quando entra na faculdade, eu falo isso, elas querem esse lugar. Elas querem cuidar de humanos, né? É o que dá a satisfação para a gente, não são as histórias, pelo menos eu sinto isso. Com Eu certeza. fico realizada com as histórias, aquilo me nutre muito. Então, a pessoa gosta daquilo, só que a gente vai se perdendo, né? Como eu vejo isso, eu vejo que esse é um movimento que pode nos salvar. É o único movimento que pode nos salvar, é o resgate mesmo. Disso que eu gosto de chamar da arte de curar, que é esse olhar, esse ouvir, esse estar atento ali, associado à tecnologia que a gente tem. Que beleza que a gente tem a tecnologia, né? Mas às vezes, é mais do que uma tomografia de tórax para aquele paciente, 5 minutos vão ser terapêuticos. Então, assim, eu acredito muito na presença do profissional de saúde, do médico, do nutricionista, da pessoa que cuida como uma presença curativa. Então, a sua presença, a sua escuta, né, o seu campo eletromagnético ali de cura, de disposição, aquilo lá já faz magia, já faz diferença na vida da pessoa, né? Então, eu vejo isso. Eu vejo que essa não é Eu vejo que essa é a única saída. É realmente trazer tudo que a gente tem de bom, de tecnológico, mas a gente resgatar esse lugar, entendeu? Para as pessoas que estão muito doentes, né? Todos nós estamos, inclusive profissionais de saúde. Então, se a gente não resgatar esse lugar da essência, a gente só vai ficar mais doente cada dia mais. Então, eu vejo Isso. assim. Me fala um pouco do seu curso. Como é? Eu fiz o curso, foi um curso online, gratuito. Qual é hoje? Como é essa prática? Como é esse ensino? Como que você está focando em trazer mais pessoas para essa conscientização? Então, eu tenho esse gratuita, e tenho a parte agora que é o curso mesmo, né? Esse gratuito foi uma espécie de introdução, que inclusive as inscrições acabam hoje. Então, nesse lugar desse curso, eu tenho tentado trazer tudo isso que eu estou passando aqui para vocês, assim, mas de uma forma mais ampla, né? Quando eu Claro. estruturei minha forma de atendimento, ela foi tomando vida ao longo do tempo, né? Porque, assim,
ela surgiu desse meu desejo de fazer medicina dessa forma, mas eu tinha só o livro e a minha cabeça. Então, ela foi surgindo da minha experiência, da minha prática. E aí eu fui estruturando isso em uma forma de atender, que eu falo que se divide em saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, essa é a base do olhar integral que eu conheço hoje. Então, no curso, eu busco trazer esse olhar de cada um desses 4 aspectos, mas o olhar para si mesmo e também para outras questões, como hábitos, como comunicação, como relação com o projeto, com o paciente e tal. Então, é isso, assim, o curso hoje é estruturado nessa forma de atender, físico, mental, emocional, espiritual, que é a base do que eu faço hoje, entendeu? Desse olhar ampliado nesse sentido. Qual é o nome do curso? Porque essa live vai ficar gravada, né? Fica Tá? gravada no É método Instagram. de saúde, medicina da saúde integral. Então, procura no Google Medicina da Saúde Da Integral e as saúde pessoas integral. conseguem. Porque mesmo que É, não tenha essa turma, pode vir outra. Essa live, gente, uhum, fica gravada. Então, vai ficar na uhum. gravada, as pessoas vão ter acesso e podem te acessar através desse curso e Isso, ela também pode me através do seu procurar também Instagram. pelo meu Instagram, doutora Patrícia escreve Sangeta, né? Sangeeta, Sangita. Fala Mas a Sangeta. pronuncia Sanguita, né? Isso, aham. E eu falando Sanjeta o tempo todo, viu? Ainda bem que você me corrigiu. Como é que você, só para as pessoas que estão aqui com a gente, quando o paciente chega, fala um pouco desse método, como é que o paciente chega, como é que você aplica esse, não claro da forma extensa, porque eu já vi que é muito complicado, mas Uhum. no que se baseia rapidamente esse método que você criou para um paciente que hoje ele é atendido por você? Ele chegou lá hoje na sua Então, consulta, como é que você eu concordo com você da questão dos hábitos, é incrível você estar estudando isso. Eu não conheço esse estudo, vou buscar para eu estudar, porque eu também acredito que tudo são hábitos. Acredito não, estudo bastante que tudo são hábitos. Então, os hábitos mentais, eles adoecem. Por exemplo, eu investigo o pensamento da pessoa. Eu pergunto, o que você está pensando? É até as pessoas, hã? Como assim o que eu estou pensando? O que você pensa desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? O dia inteiro. Então, é fazer a pessoa olhar para o que ela pensa, entendeu? Tomar consciência. O que você sente? O que você tem sentido? Sentido? Você está sentindo medo, raiva, angústia? O que você está sentindo? Então, é fazer a pessoa olhar para as emoções. Então, assim, o que é a sua conexão? O que é que você está sentindo na sua vida? Você tem uma religião que te apoia? Você tem um propósito na vida, você sente que vive seu propósito. Então, são com perguntas direcionadas para que a pessoa tome consciência do que ela pensa, sente, come, dorme, de como ela se relaciona com Deus, de como ela se relaciona com a família. Então, é isso aí que é para mim o olhar integral, entendeu? É você trazendo essas perguntas e fazendo as pessoas tomando consciência. Por isso que eu falei essa é a consulta em si, né? Que ela às vezes não é só uma consulta, às vezes eu tenho pacientes que eu preciso propor pelo menos mais umas 4 ou 5 consultas, porque ele precisa trabalhar em cada uma delas os aspectos mentais. Às vezes é uma ferida emocional muito grande que precisa ser ouvida algumas vezes e ser cada uma das vezes ser trabalhada algum tipo de emoção, entendeu? Então, assim, é isso que é mais ou menos o método. e sai, e a questão física, mesmo assim também está inclusa. Você também vai avaliar a Tá, questão eu quase física. não falei porque ela não é o diferente. O físico é você avaliar mesmo o Você que a vai fazer gente a tem da avaliação faculdade. normal. Avaliação física normal e tudo, assim, se tem um sintoma, vamos olhar para aquele sintoma, vamos fazer uma auscultar um pulmão, se for preciso, fazer as mudanças físicas de hábitos físicos, que a gente sabe que é só a ponta do iceberg, mudar a relação com a comida, com exercício físico, com o sono, né? Porque se a pessoa tem ali um problema, uma questão emocional que está matando ela, uma preocupação, ela dificilmente vai parar de comer, entendeu? Então, assim, a gente vai na comida, a gente vai primeiro na preocupação. Então, é mais ou menos isso. A gente tem que entender que tudo começa primeiro na mente e nas emoções, e aí depois que vem para os outros hábitos, que são os hábitos que a gente vê e enxerga, né? Então, Depois vem para o com certeza, corpo, né?
Com certeza, se ela fizer uma mudança radical na alimentação, aquilo vai refletir em vários aspectos emocionais, porque ela vai melhorar a autoestima, ela vai, né? No entanto, se ela não tiver ali um aparato, né, de sustentação da pessoa que ajuda ela e tudo, e ela voltar para aquele ponto que ela tinha saído, é muito pior do que antes. Então, ela precisa trabalhar o mental, o emocional, para que ela se sustente naquele lugar que ela construiu, por exemplo, com uma mudança alimentar. Por isso que é tão difícil aquelas dietas altamente restritivas, como uma das linhas da medicina integrativa é isso, né? Aquelas dietas. Isso. Uma das linhas não, né? Porque usa-se esse nome, mas eu não sei se é medicina integrativa mesmo. Mas uma das linhas é usar aquelas dietas muito restritivas, né? Com hormônios e tudo. Eu não conheço, como eu falei, não posso julgar, porque eu não sei se funciona. Né? Eu só sei que, às vezes, quando a pessoa não tem resultados depois de um tempo, é muito desencorajador para aquela pessoa, entendeu? E será que ali, diante daquela dieta, ela teve realmente, ela acessou o que está por trás do seu vício por comida, por exemplo? Né? Então, isso. Eu acho que tipo isso aí é o principal. É igual cirurgia bariátrica. Né? Eu acompanhei muito paciente de cirurgia bariátrica, inclusive um deles foi meu próprio pai, mas assim, eu ficava pensando, você está reduzindo o estômago, mas você não está mudando a mente, né? E esse trabalho em conjunto do que é o paciente, por que o paciente come tanto, por que ele não tem essa distorção visual até do próprio corpo, que não era feito antes. Hoje as clínicas já integram muito isso, porque sentem a necessidade. Porque tem pacientes, inclusive, que perdem as suas cirurgias por causa de que não mudou a mentalidade. Patrícia, a gente está chegando ao final. Passa muito rápido a live. Eu, pelo menos, sinto assim. Eu acho que passa muito rápido, porque eu não sei se são os assuntos que eu estou tratando que eu gosto. Mas eu queria aí que você deixasse seu recado final, falasse um pouco com essas pessoas que perderam esse tempinho para nos escutar. Fala um pouco, dá o seu recado. Bom, eu queria agradecer, primeiramente, e dizer que sempre existe uma possibilidade das coisas darem certo, né? E que ela se constrói realmente naquilo que a gente escolhe todos os dias. E, inclusive, naquilo que a gente escolhe pensar, naquilo que a gente escolhe sentir, porque a gente sempre pode escolher. Por mais que esteja difícil sair daquele lugar, né? Olha, às vezes eu tenho que aceitar, não, tá muito difícil me perdoar uma pessoa, tá difícil, não estou conseguindo. Nesse momento eu aceito, mas eu vou buscar ferramentas para trabalhar esse perdão, entendeu? Porque esse perdão está fazendo muito, essa falta de perdão está machucando mais do que não perdoar. Então, são coisas que a gente ainda pode escolher, né? Aquilo que a gente pode escolher, ainda mais num momento tão difícil, o da humanidade, vamos escolher por aquilo que seja mais leve, porque é aquilo que vai pesar menos na nossa vida, né? Então, é isso que eu deixo de recado. Gente, essa live vai ficar gravada no Instagram da Dermacura. Patrícia, obrigado. Eu desejo de verdade que mais pessoas, mais médicos, mais pessoas da área de saúde e mais pacientes também tenham contato, né, com essa medicina, com esse olhar, com essa visão e que a gente volte a mesclar, né, juntar, realmente integrar a medicina tradicional, que a gente sabe que tem coisas maravilhosas, que dá um aparato, um suporte muito grande com essa prática, que tem esse olhar humano, esse olhar do outro, que a gente, até médico, quando vai para o médico, sente falta às vezes, né? Você fala, poxa, eu falo que a alopatia, a medicina alopática bem feita, ela é uma bênção, ela é incrível, né? Ela só falta integrar. Então, na hora que integra, então, fica tudo lindo. É isso que eu vejo que é a nova medicina, que é o futuro. Que já chegou, na verdade. Perfeito. Gente, segue lá o Instagram. Eu vou deixar o seu Instagram também marcado na Dermacura. E eu espero que esse curso seja um sucesso seu. E eu tenho certeza que a gente vai crescer muito com o seu conteúdo, com a sua visão. Eu, pelo menos, já me tornei uma propaganda ambulante de você, do que você vem fazendo, do que você vem construindo. Então, obrigado. Gratidão enorme. E até a nossa última live, gente, é segunda-feira do desafio das 18 lives. E não percam, que também vai ser uma live muito preciosa. Tchau, Patrícia. Fica com Deus. Tchau, Um beijo até mais. grande. Tchau. Muito obrigada. De nada, querida. Tchau.